Olá, meus amigos e minhas amigas. Voltamos para mais dicas de direito tributário. E o momento é de nós falarmos sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. E para nós compreendermos o conteúdo dessa expressão genérica, limitações constitucionais ao poder de tributar, nós precisamos delimitá-la. E essa expressão, portanto, genérica, ela abrange os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. Enfim, quando nós estivermos falando sobre princípios constitucionais tributários ou sobre imunidades tributárias, na realidade, nós estamos tecendo considerações sobre esse macro tema pertinente às limitações constitucionais ao poder de tributar. Uma segunda observação: toda vez que a Constituição exigir regulamentação dessas suas limitações ao poder de tributar, fora da Constituição, essa regulamentação deverá se dar por meio de lei complementar. É o que estabelece o artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal. Como em 2015, uma alternativa de questão aplicada para prova similar a que vocês farão, inclusive aplicada pela Consulplan, foi objeto do questionamento o conteúdo do artigo 146 da Constituição. Então é o seguinte: um trecho desse dispositivo nós acabamos de apontar, que é esse que deriva do artigo 146, inciso 2º, e que exige, para a complementação da Constituição, então no campo infraconstitucional, eventual regulamentação, eventual regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar deve se dar por meio de lei complementar. Todavia, não é só para isso que a lei complementar tributária se mostra necessária. Então, para nós resumirmos, nós temos 4 situações instituídas na Constituição Federal que pressupõem regulamentação de matéria tributária por meio de lei complementar. 3 se encontram no artigo 146 do texto constitucional e uma 4ª no artigo 146A também da Constituição. Vamos verificar? Na sua tela você tem, então, o seguinte: cabe à lei complementar 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, como nós havíamos dito. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E artigo 146A, lei complementar, poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência da União por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Essa daqui eu memorizava com PDC. Por que PDC? Prevenir desequilíbrios da concorrência. E dessa maneira, a gente fica com as 4 ideias extraídas dos artigos 146 e 146A. A necessidade de lei complementar tributária para dispor sobre conflito de competência em matéria tributária envolvendo nossos 4 entes federados. É necessária a lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Também se mostra necessária lei complementar para o estabelecimento das normas gerais em matéria de legislação tributária. E, enfim, por força do artigo 146A, a lei complementar também é a espécie normativa adequada para regulamentar o PDC. Como assim? Para regular aí, né, para prevenir os desequilíbrios da concorrência. Beleza? Toma cuidado. Mais uma vez, perdoe-me, mas aqui é uma indicação, uma sugestão de leitura e releitura. Por quê? Porque pode se dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, como nós tivemos, repito, envolvendo o artigo 146 da Constituição Federal, uma alternativa de questão de direito tributário na prova da Consulplan em 2015, perante aí as delegações de notas, registros no TJ de Minas Gerais. Feito? É o seguinte: as principais limitações constitucionais ao poder de tributar se concentram no artigo 150. Na verdade, nós passaremos pelo artigo 150, 151 e 152. Mas o principal é o artigo 150. E é o seguinte: no artigo 150, indiscutivelmente, nós temos limitações constitucionais ao poder de tributar, todavia, tais limitações constitucionais ao poder de tributar ali não se encontram em rol
taxativo. Muito pelo contrário. O rol do artigo 150 ele é exemplificativo. Batam o olho logo no início do caput do artigo 150. Ali nós temos a expressão sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Portanto, no artigo 150 aparecem essas garantias, essas limitações em prol do contribuinte, mas sem prejuízo de outras. Logo, o rol ele é meramente exemplificativo. Então, para começar, limitações constitucionais ao poder de tributar, nós iniciaremos, pelo menos neste bloco desta aula, alguns princípios de direito constitucional tributário, ou seja, alguns princípios constitucionais tributários. No nosso próximo bloco, nós continuaremos falando sobre princípios constitucionais tributários e, num terceiro bloco, nós falaremos sobre as imunidades tributárias. Então, a partir de agora, princípios constitucionais tributários no artigo 150, iniciando com o princípio da legalidade tributária que aparece logo no primeiro inciso do artigo 150 da Constituição, com a seguinte redação: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, meus amigos e minhas amigas, para instituir tributo, para criar tributo, para aumentar tributo, a Constituição Federal, de forma expressa, deixa essa necessidade de lei. Então, lei é necessária para a criação ou aumento de tributo. E a gente já viu, em bloco anterior, que a lei, no caso, como regra, é a lei ordinária. A lei é, enfim, necessária para essas duas situações, no mínimo, previstas no artigo 150, inciso 1º. Falou-se em criar, falou-se em aumentar tributo, imprescindibilidade, indispensabilidade de lei. E é interessante, até para o caso de vocês, se nós pensarmos nos emolumentos cobrados pelos notários, pelos registradores, tais emolumentos, eles ostentam natureza jurídica tributária. Os emolumentos, eles são tributo. Ah, qual tributo, professor? Se nós temos 5 espécies, os emolumentos, eles têm natureza de taxas. Então, se ele é taxa, o emolumento, esse emolumento, ele só pode ser criado, ou, que é mais comum, aumentado por meio de lei, por meio de leis estaduais. Tomem cuidado. E da mesma maneira, as custas judiciais, dos processos judiciais, como igualmente possuem natureza tributária, se revestem da qualidade de taxa, elas só podem ser aumentadas por lei. Tem uma advertência do Supremo Tribunal Federal, que eu quero compartilhar aqui com vocês, e que também se revela adequada para o caso de vocês, futuros notários e registradores, para quem ainda não o é, para quem não está prestando a prova de remoção, envolvendo os emolumentos, que é a seguinte ideia. De acordo com a orientação jurisprudencial do STF, a instituição dos emolumentos cartorários pelo TJ afronta o princípio da reserva legal. Somente a lei pode criar, majorar ou reduzir os valores das taxas judiciárias. E aí, como eu havia dito, não só das taxas judiciárias, mas igualmente aos emolumentos, que vocês aí se verão obrigados a recolher. Feita essa observação, aqui nessa jurisprudência do Supremo apareceram 3 verbos. Não só criar, não só aumentar, mas também se falou em reduzir. E é verdade, a Constituição Federal, quando ela trata da legalidade tributária, no inciso 1º do artigo 150, ela não fala de forma completa sobre o conteúdo do princípio da legalidade tributária. Esse conteúdo completo do princípio da legalidade tributária, ele é extraído do Código Tributário Nacional, mais especificamente do seu artigo 97. Como já decidiu o próprio STF, as matérias que em direito tributário exigem tratamento em lei são as matérias previstas em rol taxativo do referido artigo 97 do Código Tributário Nacional. Como nós temos, inclusive, jurisprudência da Suprema Corte a respeito desse rol taxativo de matérias que se voltam à legalidade tributária, eu me vejo obrigado a compartilhar o seu conteúdo aí na telinha.
Artigo 97 do Código Tributário Nacional. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou sua extinção. Olha o paralelismo. Preciso de lei para criar, instituir, preciso de lei para extinguir. Preciso de lei para aumentar, preciso de lei para reduzir. Preciso de lei para estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal. Professor, por que você está arriscando? Porque é só a principal. A acessória, que será objeto de estudo, classificação da obrigação tributária principal acessória, mais à frente, quero que vocês já atentem. A lei ela é necessária só para o estabelecimento do fato gerador da obrigação tributária principal, que nos termos do parágrafo 1º do artigo 113, é aquela obrigação que envolve pagamento. Então, obrigação tributária principal, aqui, lembre-se aí, se é P de principal, é P de pagamento, de tributo ou multa tributária, tem que constar na lei. Como na lei, também deve constar o devedor, o sujeito passivo. A lei tem que fixar a alíquota e a base de cálculo. A lei, quanto a penalidades, tem que combiná-las e também, necessidade de lei, olha aqui embaixo, tem que dispensá-la e tem que reduzi-la. Então, para a penalidade, a lei tributária é necessária para estabelecimento, instituição da multa tributária, aqui penalidade, para extinção, dispensa da penalidade ou redução da penalidade. E por último, primeira parte do inciso 6º do artigo 97. Necessidade de lei para as causas de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, matéria que será também mais à frente estudada. O que a gente apontou, o que a gente leu aqui em conjunto do artigo 97 significa que essas matérias se encontram em rol taxativo e que necessitam de lei. Se o rol é taxativo, só há necessidade de lei em matéria tributária para criar ou extinguir tributo, para aumentar ou para reduzir tributo, para fixar o fato gerador da obrigação tributária principal e o sujeito passivo, para fixar a base de cálculo e a alíquota do tributo, quanto às penalidades para criar, para dispensar e para reduzir, e por último, necessidade também de lei tributária para as causas de exclusão, extinção e suspensão do crédito tributário. Se esse rol é taxativo, o que não consta no artigo 97 do CTN não precisa ser veiculado por lei tributária. Um ato infralegal, por exemplo, um decreto, para a matéria que esteja fora do artigo 97, o decreto, ele é ali um ato normativo adequado para veicular essa matéria, eventualmente fora do artigo 97. Querem ver? Questão de dispensa, melhor, questão de mudança, alteração do prazo para pagamento do tributo, ou mesmo a fixação do prazo para pagamento, prazo para vencimento do tributo. Ele consta esse prazo no artigo 97? Calma, professor, tem muita coisa, deixa eu conferir aqui o artigo 97. Beleza, conferiu? Encontrou? Não? Você me respondeu. Não tem prazo para pagamento do tributo no artigo 97. Logo, prazo para pagamento do tributo dispensa o cumprimento da legalidade tributária. O prazo para pagamento do tributo pode ser instituído por mera decreto. Obrigação tributária acessória. Aparece no artigo 97? Não aparece, é só a obrigação tributária principal. Logo, a obrigação tributária acessória, ela pode ser instituída, ela pode aparecer, ser criada a obrigação acessória por meio de um ato infralegal. E, enfim, será que medida provisória ela pode ser utilizada em direito tributário? Porque aqui nós estamos falando bastante em lei, legalidade tributária. Será que medida provisória cumpre legalidade tributária? Resposta: positivo. Não há, como regra, nenhum empecilho, nenhum impedimento de a medida provisória ser utilizada para fins tributários. Aliás, é até o que a gente encontra no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. O artigo 62 é o artigo relacionado a medidas provisórias e o seu parágrafo 2º ele fala justamente de medidas provisórias tributárias. Então, a priori, não há nenhum obstáculo à utilização de medida provisória para instituir, para criar ou para aumentar tributo. Único impedimento: só não haverá possibilidade de uma medida provisória tributária quando a matéria tributária estiver reservada à lei complementar. Por quê? Porque nessa situação
nós temos um impedimento, uma vedação geral para a medida provisória, que é a proibição genérica do 62, parágrafo 1º, inciso 3º. Nenhuma matéria na Constituição que esteja reservada à lei complementar poderá ser disciplinada por meio de medida provisória. Então, se é matéria tributária voltada à lei ordinária, medida provisória pode ser editada. Se for matéria prevista em direito tributário destinada à lei complementar, como, por exemplo, empréstimos compulsórios ou as matérias do artigo 146 do texto constitucional, nessas situações, como há exigência de lei complementar, não será cabível a edição de medida provisória. E, por último, cuidado com o artigo 97, parágrafo 2º da Constituição Federal, porque esse dispositivo ele trata da correção monetária. A correção monetária ela não é considerada como aumento de tributo. A correção monetária é mera atualização da moeda diante da inflação. Logo, dispensa-se lei para estabelecimento do índice de correção monetária. Não há necessidade de lei. Lembrem-se do artigo 97, parágrafo 2º, e eu, com receio do seu examinador, eventualmente se bater em questão de atualização de jurisprudência, eu estou colocando uma jurisprudência atual do STF no que pertine à correção monetária, e aí o STF dizendo que índices próprios dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, esses índices são constitucionais. Exemplo, o FESP em São Paulo, o FIC no município de Campinas, esses índices próprios são constitucionais, desde que não superem o índice oficial. Qual que é o índice oficial? O índice aplicado para tributos federais. Cuidado, beleza? Então, quanto à legalidade tributária, eram essas as considerações que nós gostaríamos de compartilhar. De modo breve, no inciso 2º do artigo 150 da Constituição, nós temos o chamado princípio da isonomia tributária, ou princípio da igualdade em matéria tributária. Nós já leremos em conjunto. Por quê? Porque tem caído o conteúdo literal da Constituição Federal, mas de toda maneira, por intermédio desse princípio da igualdade em matéria tributária, o que o Constituinte visou, o que ele buscou, foi proibir as chamadas diferenciações arbitrárias, as discriminações abusivas, ou ainda os privilégios odiosos. Então, nesse sentido, o Constituinte, ao falar da igualdade em matéria tributária, trouxe no inciso 2º do artigo 150 da Constituição Federal o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, olha a regra: proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, pouco importando o nome do rendimento, título ou direito. Enfim, nós estamos diante de contribuintes numa mesma situação, numa situação equivalente, deve imperar a isonomia tributária, deve imperar a aplicação do princípio da igualdade. Esses contribuintes em situação equivalente, eles devem ter o mesmo tratamento. Na sequência, nós entramos no inciso 3º do artigo 150 da Constituição, que tem 3 alíneas. A primeira linha, a linha A, ela trata do princípio da irretroatividade da lei tributária. A lei tributária, ela não pode retroagir consoante este conteúdo da Constituição que lhes aparece na telinha. Então está aqui. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque aqui nós não estamos falando da publicação da lei. Nós estamos falando da vigência da lei. Então, a lei tributária pode ser publicada, ainda não interessa quanto à aplicação. Se ela tiver vacatio legis, eu tenho que aguardar o período de vacatio legis. Só a partir do início da sua vigência
é que os atos geradores que acontecerem serão tributados. Aqueles atos que aconteceram antes da vigência da lei, antes da entrada em vigor, por exemplo, durante o período de vacatio legis, esses atos pretéritos, eles não poderão ser objeto de tributação. Enfim, da mesma maneira, eu chamei a sua atenção que retroatividade tributária, eu aí circulei, ela leva em consideração a vigência da lei tributária e não a publicação. Essa distinção será fundamental para o estudo, a partir de agora, do princípio da anterioridade tributária. Anterioridade tributária é um princípio desdobrado hoje nas alíneas B e C do inciso 3º do artigo 150. Nós temos no 150, 3B e 3C da Constituição, duas anterioridades tributárias. A primeira delas, chamada de anterioridade tributária de exercício financeiro, ou comum, ou anual, ou geral. Por meio dessa primeira anterioridade tributária, nós temos, então, a seguinte redação. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes federados cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Primeira observação, para anterioridade tributária, interessa publicação e não vigência. Toma cuidado. Para anterioridade é publicação e não vigência. Vigência era relevante para a irretroatividade. E é o seguinte, o que é exercício financeiro? Exercício financeiro deve ser definido em lei complementar. É o que dispõe o artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1º da Constituição Federal. Quem no Brasil definiu exercício financeiro foi a Lei Geral Orçamentária, a Lei 4.320/64. Então, essa lei de início ordinário, Lei 4320/64, no seu artigo 34, quando conceitua exercício financeiro, essa lei ela é recebida com status de lei complementar e ela nos aponta que exercício financeiro equivale ao ano civil. Então, aqui, onde tem exercício financeiro, a leitura é a mesma coisa que ano civil. Como assim, professor? Uma lei tributária que seja publicada num determinado ano, aquele novo tributo, aquela nova exigência tributária, derivada de um tributo criado ou de um tributo aumentado, só pode incidir a partir do próximo ano. Veda-se, portanto, proíbe-se, portanto, ao fisco questão de atuação com surpresa. Por quê? Porque há necessidade de um tempo mínimo de preparação para o contribuinte pagar essa nova exigência tributária. A lei foi publicada no ano, nesse mesmo ano, regra geral. O tributo criado ou aumentado não poderá ser exigido. Cuidado. Cuidado, de outro lado, com a jurisprudência do Supremo, hoje fixada inclusive em súmula vinculante, que a mera alteração do prazo para pagamento do tributo não se sujeita à anterioridade tributária. Então é o seguinte, um decreto do prefeito que havia estabelecido o pagamento do IPTU no dia 1º de março de um ano, se no mesmo ano o prefeito edita um novo decreto e antecipa o vencimento do IPTU para o dia 15 de fevereiro, será que essa antecipação pode incidir no mesmo ano? Sem nenhum problema. Por quê? Porque nós não estamos falando de criação, nós não estamos falando de aumento, nós estamos falando de mudança de prazo para pagamento do tributo. Mudança de prazo para pagamento, mudança de prazo de vencimento do tributo, repito, não se subordina à anterioridade tributária. Trata-se até do conteúdo da súmula vinculante número 50 do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem espelhada aí na sua telinha. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, estabelecida essa ideia, o que acontece? A gente parte agora para o artigo 153C da Constituição, onde nós temos prevista o princípio da anterioridade tributária mínima ou nonagesimal. E é o seguinte, na anterioridade tributária mínima ou nonagesimal, também chamada de noventena, nós temos a seguinte redação. É proibido aos entes federados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias
da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, qual é a ideia? Essa linha C, ela não é norma originária, ela foi introduzida à Constituição por meio da emenda constitucional 42 de 2003. Foi um momento em que o contribuinte reforçou a proteção ao contribuinte. Por quê? Porque ele estabelece, na atualidade, a necessidade de observância tanto da linha B, tanto da anterioridade tributária anual, como aqui, da anterioridade tributária nonagesimal. Como assim? Antes, se uma lei tributária ela tivesse sido publicada no dia 31 de dezembro, no dia seguinte, esse tributo criado ou aumentado no dia anterior, por quê? Porque nós estávamos no ano anterior, no dia seguinte, o novo tributo poderia ser cobrado. Ô louco, professor! E a proteção contra a surpresa? Pois é, estava cumprido. Na literalidade, o artigo 153b. Por quê? Porque no dia seguinte nós já estaríamos num novo exercício financeiro. Não haveria nenhum tipo de problema. Para reforçar a garantia do contribuinte contra a surpresa do fisco, nós tivemos o estabelecimento do 153C, que exige esse período mínimo de 90 dias. Então, se acontecer, como nós utilizamos aqui no exemplo, de uma lei aumentar um tributo, e essa lei é publicada no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, no dia seguinte, embora nós já estejamos num novo exercício financeiro, o tributo aumentado no dia anterior, no exercício financeiro anterior, só poderá ser exigido depois de 90 dias. Nós temos, enfim, que aplicar de forma acumulada, como regra, tanto a anterioridade tributária anual, como a anterioridade tributária mínima ou nonagesimal. Enfim, a anterioridade tributária nonagesimal, ela tem relevância, ela tem importância, a gente tem que ficar esperto quando o tributo ele é criado ou aumentado no último trimestre. Por quê? Porque se ele é criado nos 3 primeiros trimestres, automaticamente com a virada de ano, eu já terei o prazo mínimo de 90 dias respeitado para a exigência da do novo tributo. Beleza? Essas observações são as fundamentais para este bloco. Lembrando-se que eu também deixei as exceções às anterioridades tributárias comum e nonagesimal para vocês. Aí uma questão, perdoe-me, de lembrança, de memorização, questão decoreba. Como que eu faço, professor? Que eu lhes pedi, logo no início dos nossos encontros, leitura e releitura. Essa revisão de leitura e releitura ela é essencial para todas as matérias incidentes no seu concurso. Então, é o momento agora de nós resolvermos questões pretéritas. Vamos ver? Olha o que caiu em prova do ano 2017, aplicada pela Consulplan. Relativamente aos princípios constitucionais tributários, é correto afirmar: o princípio da anterioridade, também conhecido como princípio da não surpresa, aplica-se aos casos em que o tributo é instituído, beleza. Majorado, beleza. Ou reduzido? Não. Está errado. Por quê? Porque quanto à redução, nós temos um benefício ao contribuinte. Se esses princípios são para limitar o fisco, são para favorecer o contribuinte, não há nenhum empecilho de eventual minoração, redução do tributo incidir de imediato. Tanto é que não aparece essa redução no plano das alíneas B e C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição Federal. Alternativa B. O princípio da anterioridade anual, que impede a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, aplica-se ao princípio extraordinário de guerra. Não, nós estamos justamente aqui diante de uma exceção. Esse imposto de guerra é um imposto extraordinário do artigo 154, inciso 2º da Constituição Federal, e que é exceção às duas anterioridades. Então vamos ver a C agora. O princípio da anterioridade nonagesimal, segundo o qual é proibida a cobrança de tributo antes decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, aplica-se ao princípio extraordinário de guerra e ao IOF. Ao IOF, beleza, né? Também nós estamos diante de exceção. E aqui, também estamos diante de exceção. Então, o problema é que não se aplica a nenhum desses impostos
federais. De novo, se você quiser, leia o conteúdo do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal, o qual, com todas as letras, nos mostra que esses dois impostos federais, eles são exceções às duas anterioridades, tanto a anterioridade anual, como, no caso, a anterioridade nonagesimal. E, enfim, D, deve ser a certa, porque foi a que sobrou. Em geral, os tributos submetem-se tanto à anterioridade anual quanto à nonagesimal. Perfeito, era esse mesmo. Porque aqui não está escrito que sempre, mas está escrito em geral. A regra é justamente essa. Como regra, há a necessidade de observância tanto da anterioridade tributária anual como da anterioridade tributária nonagesimal previstas, respectivamente, nas alíneas B e C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição Federal. Era isso, meus amigos. Grato pela paciência e até as nossas próximas dicas. Bom, meus amigos e minhas amigas, prosseguimos. O momento é de continuarmos falando sobre limitações constitucionais ao poder de tributar, mas com destaque a princípios constitucionais tributários. Princípios constitucionais tributários previstos, especialmente entre os artigos 150 a 152 da Constituição Federal. E a gente volta ao artigo 150, agora no seu inciso 4º. No artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, nós temos o chamado princípio da vedação ao tributo confiscatório. Esse princípio da proibição do tributo com efeito confiscatório também é denominado pela doutrina de princípio da razoabilidade da carga tributária. E por meio dele, de forma bem simples, nós temos a seguinte redação do texto constitucional. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Bom, primeiro problema, nós temos a expressão tributo no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Está tudo certo, o tributo ele não pode ter caráter confiscatório, não pode ter efeito confiscatório, e confisco significa a perda da propriedade, independentemente de indenização. Essa é a ideia de confisco. Pois bem, quanto a tributo, a Constituição ela é explícita. Agora, e para multa fiscal? E para multa tributária? Será que há a possibilidade de incidência deste princípio derivado da redação do artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal? Ou ele deve ser aplicado tão só, como fala o Constituinte, para o tributo e não para a multa tributária? Esse dilema ele já foi resolvido pela nossa Suprema Corte. O STF, efetuando a interpretação do artigo 150, inciso 4º da nossa Constituição da República, já estabeleceu que, embora esteja escrito tão só tributo, com a vedação ao efeito confiscatório, essa proibição ela também se estende, ela também compreende as multas tributárias. Portanto, em resumo, quando a gente leu no 150, inciso 4º, que o tributo não pode ter caráter confiscatório, nós também devemos entender que a multa tributária, da mesma maneira, não pode ter efeito confiscatório sob pena de inconstitucionalidade. Beleza? Então, aplicação tanto para tributo como para as multas tributárias. Uma terceira observação. Esse princípio da vedação do tributo confiscatório, ele se estende e pode ser visualizado no conteúdo de 3 antigas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a súmula 70, 323 e 547 da nossa Suprema Corte, que guardam o liame com essa vedação do tributo confiscatório. Na realidade, essas 3 súmulas, 70, 323 e 547 do STF, elas proíbem as chamadas sanções políticas ao devedor tributário. Então, quando vocês ouvirem proibição de sanção política ao inadimplente tributário, ao devedor tributário, é bem comum, no plano concreto, no plano processual, se trazer a lume, se trazer à lembrança o teor dessas 3 súmulas do STF. Como eu disse, são súmulas obsoletas, são súmulas antigas, anteriores à Constituição de 1988,
mas que continuam plenamente aplicáveis. Por quê? Porque a regra geral que delas se extrai é justamente esta, que não há possibilidade da aplicação de sanção política ao inadimplente tributário. Professor, mas o que é isso? Tá. Vamos imaginar um devedor de tributo. Esse devedor de tributo ele não pode sofrer sanção política, como, por exemplo, ele não pode ter o seu estabelecimento comercial interditado. Ah, é um comerciante, ele está devendo ICMS e o Estado ele adota essa medida coercitiva indireta para forçar o comerciante devedor a pagar o ICMS que ele deve, interditando o estabelecimento. Quando você quitar sua dívida comigo, Estado, aí sim eu volto a liberar, volto a deixar você a funcionar. Isso não pode, porque é uma sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive apoiada no 150, inciso 4º do texto constitucional. Da mesma maneira, quando a gente está diante de um comerciante inadimplente, ele está devendo ali ICMS. Será que o Estado, a pretexto de forçar esse comerciante a pagar o débito do comerciante consigo, a título de ICMS, pode apreender mercadorias desse comerciante? Não, não pode. Por quê? Porque isso é uma sanção política e a ideia geral é que a sanção política ela é proibida quanto à sua aplicação para o devedor tributário. E, enfim, um determinado comerciante ou um determinado importador, ele está com débito com a União, está devendo imposto de importação. Será que, de alguma maneira, o fisco federal pode inibir o desenvolvimento dessas atividades empresariais só pelo fato de o importador estar com atraso perante tributos federais? A ideia geral é de que não. Por quê? Porque esse embaraço ele se constituiria numa sanção política e a sanção política ela é vedada quanto à sua incidência para contribuintes inadimplentes. Ideia geral, mais uma vez, dessas três antigas súmulas do STF, 70, 323 e 547, que agora a gente consegue visualizar na sua telinha. Súmula 70 do Supremo. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. E súmula 547 do STF, não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte indébito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça as suas atividades profissionais. Em resumo, tudo que vocês verificam e que inclusive se encontra grifado do teor dessas três súmulas do STF são consideradas sanções políticas. Todas essas expressões grifadas são sanções políticas vedadas, proibidas pelo ordenamento jurídico. Pois bem, para vocês interessa uma novidade, aqui no caso pontual, no ano de 2012. No ano de 2012, a Lei Geral de Protestos, a Lei 94, 92 de 97, ela ganha, no seu artigo 1º, um parágrafo único. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Geral de Protestos, em 2012, passa, portanto, a admitir o protesto de CDA, o protesto certidão de dívida ativa. Certidão de dívida ativa federal, estadual, distrital ou municipal. Na sequência, a despeito dessa novidade legislativa, ingressa-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade fundada na inconstitucionalidade do protesto de CDA. Por quê? Porque seria uma sanção política, e sanção política, nos termos dessas três súmulas do STF, a sanção política seria vedada, proibida pelo nosso ordenamento jurídico. E o que aconteceu? O STF já resolveu, para nossa segurança no momento da prova, esse questionamento. E o STF decidiu pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade do protesto de CDA. Então é o seguinte, do jeito que a gente lê no parágrafo único do artigo 1º da Lei 94, 92/97, então da Lei Geral de Protestos, essa permissão legislativa para protesto CDA federal, estadual, distrital, municipal, nós devemos entender como regular, como constitucional.
Ah, professor, mas não é uma sanção política? É. Só que nem toda sanção política para devedor tributário é inconstitucional. Só será inconstitucional se ela for irrazoável, se ela for desproporcional. Então, olha que interessante. O STF, nesse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade envolvendo o protesto CDA, que levou o número da ADI 5.135, o STF disse, ó, a priori, sanção política aplicada para devedor tributário, ela é incompatível com o nosso ordenamento jurídico. Só que nem sempre, quando essa sanção política ela se revelar razoável, ela não tem nenhum problema de acontecer. E é isso o que nós temos no protesto de CDA. Legalmente falando, tem autorização e constitucionalmente, de acordo com a jurisprudência do STF, da mesma maneira. Não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento do protesto de CDA. E a propósito, o STF fixou a seguinte tese. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Tá, mas é uma forma indireta de coagir o devedor a pagar. Mas, de toda maneira, não há desproporcionalidade, não é irrazoável esse protesto de CDA do jeito que está na lei. Vocês podem ficar tranquilos, podem ficar tranquilas para aplicar na hora da prova. Por quê? Porque foi legitimado o protesto CDA pela nossa Suprema Corte. Saindo do inciso 4º e partindo para o inciso 5º. No inciso 5º do artigo 150 da Constituição da República, nós temos um outro princípio constitucional tributário que é denominado de princípio da imunidade de tráfego. Imunidade de tráfego, não vai me colocar tráfico. Ah, não, professor, está escrito na primeira fase, é verdade. Não é de tráfico, tem nada a ver com crime, que é imunidade de tráfego, princípio também chamado pela doutrina de princípio da liberdade do tráfego de pessoas ou bens. Então vejamos o teor desse dispositivo constitucional na sua telinha. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. No primeiro pedaço, a gente tem até a razão de ser da nomenclatura do princípio. Princípio é da liberdade do tráfico de pessoas ou bens, por quê? Porque, como regra, é proibida a cobrança de tributos visando essa limitação do tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Naturalmente, permite-se a incidência de tributo federal. Quanto à importação e exportação, nós estamos falando aí desse tráfego internacional, isso é permitido. A vedação é para tráfego interestadual ou intermunicipal. E a última parte, ela fala da possibilidade da cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Mas, professor, o pedágio, ele é tributo? O pedágio, ele tem natureza jurídica tributária? Resposta: não. Então, cuidado. O pedágio não é tributo. Não é tributo. O pedágio, ele é o quê? Ele é preço público ou tarifa. Então, a natureza jurídica do pedágio é de preço público ou tarifa. Cuidado, cuidado. Olha aí, então, a barreira. Não é tributo. Logo, não interessa para fins de direito tributário o pedágio. O pedágio ele interessa para direito administrativo. Por quê? Porque o pedágio ele tem natureza tarifária ou de preço público. Portanto, ele não se submete aos princípios constitucionais tributários que nós estamos estudando. Por exemplo, será que um decreto do governador pode estabelecer o preço do pedágio? Pode. Ah, mas e a legalidade tributária?
pedágio não é tributo. Se ele não é tributo, ele não se submete ao princípio da legalidade tributária. Esse decreto do governador, ele pode estabelecer um aumento ao pedágio e esse aumento ser cobrado no mesmo ano? Em menos de 90 dias? Pode. Ah, mas professor, e os princípios da anterioridade tributária, comum e nonagesimal? Pois é, pedágio ele não é tributo. Não sendo tributo, ele não se sujeita, mais uma vez, aos princípios constitucionais tributários. Isso que eu acabei de dizer, que o pedágio não é tributo, essa afirmativa, ela deriva de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, o STF, julgando, se não me engano, era ação direta de inconstitucionalidade número 800, afirmou que o pedágio não tem natureza jurídica tributária. Ele não é taxa. Ele se qualifica como preço público ou tarifa. Portanto, princípios constitucionais tributários não se aplicam para o pedágio. Feita essa observação, a gente esgota ou esgotou o artigo 150 da Constituição quanto aos princípios constitucionais tributários. Professor, mas eu estou acompanhando aqui e você nada ainda me disse sobre o inciso 6º. Pois é, o inciso 6º, ele trata de imunidades tributárias. No nosso próximo bloco, então na próxima aula, nós falaremos sobre as imunidades tributárias, sobre, particularmente, o inciso 6º do artigo 150. Mas a gente continua falando sobre princípios constitucionais tributários, mas agora nós vamos para os artigos 151 e 152. E, em primeiro lugar, no artigo 151, que tem 3 incisos. O primeiro deles trata do princípio constitucional da uniformidade geográfica da tributação. O que é essa uniformidade geográfica da tributação? Então vamos partir da própria literalidade da Constituição. Por meio do princípio da uniformidade geográfica da tributação, nós temos que é vedado, que é proibido à União. Aqui até uma observação. Nos 3 incisos que nós percorreremos do artigo 151, nós temos limitações constitucionais ao poder de tributar específicas. Por que específicas? Porque essas limitações, literalmente, elas só incidem para a União. Olha a distinção com o artigo 150. Nós estávamos falando até então das limitações dos princípios tributários no artigo 150 da Constituição Federal, o qual, por força do seu caput, se aplica para todos os entes federados, para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. A partir de agora, no artigo 151, nos seus 3 incisos, essas 3 proibições, literalmente, elas só valem para a União. Então, por força do princípio da uniformidade geográfica da tributação, nós temos que é proibida a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro. Por essa primeira parte, é fácil de se lembrar deste princípio. Por quê? Porque, embora aqui conste de forma negativa, é proibido a União estabelecer tributação federal que não seja uniforme em todo o território nacional. Tá, vou traduzir para o afirmativo. Pelo princípio da uniformidade geográfica da tributação, a União deve tratar os demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios de maneira uniforme, de maneira idêntica. Ótimo. Por quê? Porque esse princípio ele deriva da isonomia tributária, esse princípio ele deriva da forma federativa de Estado, porque ele reforça o pacto federativo. Não pode haver distinção entre os entes federados. Então, essa é a ideia. A União vai tributar, como regra, ela deve proceder à sua tributação de maneira uniforme em relação aos demais entes federados. E vem a ressalva da parte final do mesmo inciso 1º do artigo 151 da Constituição. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Olha que bacana. Se você fizer o vínculo com o artigo 3º da Constituição Federal, onde nós temos os objetivos fundamentais da República, um dos objetivos fundamentais é justamente a gente acabar com as desigualdades regionais.
E essas desigualdades regionais, elas podem ser combatidas, até mesmo por meio de uma tributação diferenciada. Portanto, em resumo, quanto a esse inciso primeiro, a regra é que é proibida a tributação de forma desigual pela União em relação aos demais entes federados, de forma excepcional. Essa tributação diferenciada, ela é admitida. Ela é admitida para quê? Quando ela se voltar a esse desenvolvimento, né, socioeconômico entre as diferentes regiões do país. A título de exemplo, questão da Zona Franca de Manaus. Nós temos vários incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. E esses incentivos fiscais não são ampliados, não são estendidos para os demais entes federados. Ah, professor, violação à uniformidade geográfica da tributação, não. Por quê? Porque no âmbito dos benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus, nós temos essa distinção só para aquela região, justamente para o seu desenvolvimento socioeconômico, o que é permitido pela parte final do inciso 1º do artigo 151 da Constituição Federal, assim como por força do artigo 3º do texto constitucional. Em segundo lugar, então, no inciso 2º do artigo 151 da Constituição, nós temos o denominado, pela doutrina, princípio da isonomia dos títulos da dívida pública dos entes federados e da tributação dos seus servidores. Para ficar mais simples, até entender essa nomenclatura atribuída pela doutrina ao 151, inciso 2º, olha ele na sua telinha. É proibida a União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para os seus agentes. De fato, mais uma vez, nós temos aqui um reforço à proteção dos princípios da isonomia e do pacto federativo. Isonomia porque qual é a ideia? Poxa, tratamento tem que ser igual. Tratamento da União na sua tributação deve ser idêntico. Não pode abalar o pacto federativo. E pelo pacto federativo a ideia é a autonomia dos entes federados. E lembrem-se, forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas expressas que nós temos no 60º parágrafo 4º. Aliás, é a primeira expressa, né, no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Aqui a ideia, portanto, é a seguinte: a União, ela não pode tributar de uma maneira mais pesada, de uma maneira, então, mais gravosa, os títulos da dívida pública estadual, distrital, municipal. E essa primeira observação, ela se liga ao imposto de renda. Então, o imposto de renda que incide sobre, aí no caso, obrigações da dívida pública, títulos da dívida pública da União, títulos da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tem que ser o mesmo imposto de renda. Porque se o imposto de renda ele for aí mais benéfico, for menor, quando você adquire um título da dívida pública federal, desprezar-se-iam os títulos da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que abalaria o pacto federativo diante, entre aspas, dessa concorrência desleal quanto a títulos da dívida pública. E da mesma maneira, a necessidade de uma isonomia da tributação pela União quanto a tributos federais envolvendo servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais. E por último, no artigo 151, inciso 3º da Constituição, nós temos o princípio da vedação de isenções heterônomas ou heterotópicas. Tudo bem, o nome não é dos mais agradáveis, não é assim um nome muito fácil, o princípio da vedação das isenções heterônomas ou heterotópicas, mas é fácil a gente entender o conteúdo desse princípio. Olha como está escrito na Constituição. É proibido a União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por quê? Porque é o seguinte: as isenções, elas devem ser autônomas ou autonômicas. Professor, autônomas ou autonômicas? Como assim? Tá. A ideia é de que quem cria o tributo é que tem
competência para isentar o tributo. Está aqui. Deixa eu colocar TR de tributo, senão parece uma cruz, né? Então está ali. As isenções devem ser autônomas ou autonômicas. Quem cria, quem tem competência para criar, tem competência para isentar. Então, por exemplo, se o tributo ele é federal, a União cria e a União isenta. Por sua vez, se é um tributo estadual, o Estado é que cria e só o Estado é que pode isentar. Se é tributo de competência do DF, ele cria e ele isenta. E, enfim, se nós estivermos diante de um tributo municipal, só o município é que pode instituí-lo e só o município é que pode isentá-lo. Eis aí o princípio da vedação das isenções heterônomas ou heterotópicas. É vedada, é proibida essa isenção heterônoma. Um ente federado que não tem competência para criar um tributo, não tem competência também para isentar esse mesmo tributo que não faça parte da sua competência. E um cuidado que eu deixaria para vocês, até a título de jurisprudência, eu não vi em prova da Consulplan, mas quem sabe já vi em várias outras provas de concursos públicos, é que esse princípio da vedação das isenções heterônomas ou heterotópicas, ele só se aplica na relação interna entre os entes federados. Só em relação interna. E essa minha observação, ela foi feita pelo seguinte fato. Imagine um tratado internacional. Um tratado internacional subscrito, aí assinado, referendado, aprovado pela República Federativa do Brasil. Esse tratado internacional, será que ele pode isentar, além de tributos federais, tributos estaduais, distritais e municipais? Resposta, sim. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, respaldado por jurisprudência do STF, esse princípio da vedação de isenções heterônomas ou heterotópicas, ele só incide nas relações internas entre os entes federados. Se nós pensarmos em tratado internacional, nós não estamos em relação interna, nós estamos em relação internacional. E aí pode esquecer o 151, inciso 3º, porque um tratado internacional, como já decidiu o STF, pode isentar qualquer tipo de tributo, não só os federais, mas igualmente os estaduais, os distritais e, eventualmente, os municipais. Beleza? E por último, artigo 152 do texto constitucional, que nos traz mais um princípio constitucional tributário, no caso, denominado princípio da não discriminação tributária. Esse princípio da não discriminação tributária, ele também é chamado, também é conhecido na doutrina como princípio da não diferença tributária. Nós já vamos ler, quase que eu coloquei, mas antes da leitura, cuidado que esse princípio da não discriminação tributária, ele traz uma limitação específica. Uma limitação específica para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Essa proibição da diferença tributária não abrange a União. Artigo 152 da Constituição. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Primeira observação, portanto, se na sua prova o examinador colocar a União ao lado dos outros 3 entes federados, está errado. Artigo 152 só é válido para estados, DF e municípios. Não pode haver diferença tributária para bens e serviços quanto à sua origem, a Constituição fala procedência ou destino. Sabe por que não abrange a União? Até por uma questão de lógica. A União tributa, levando em consideração a procedência ou destino. Então, se a gente pensar na origem, imposto de importação veio de fora. Se a gente pensar no destino, vai para fora, imposto de exportação. Não tem nenhum problema. Essa vedação só é aplicável, portanto, para estados, Distrito Federal e municípios. Tomem cuidado. Por isso que nós já tivemos no âmbito do STJ, no STF, a declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais de IPVA que determinavam alíquotas diferenciadas para carros importados. Por que não pode? Porque aí, no caso do Estado, na lei de IPVA, na lei estadual de IPVA, estava tributando com uma discriminação quanto à origem, carro importado.
o STF entendeu que isso é inconstitucional, porque nós estamos aí no plano do Estado. E, enfim, para nós enxergarmos um pouquinho na prática o que já aconteceu, está aqui uma questão do ano 2018 da Consupla. Relativamente ao sistema constitucional tributário, é correto afirmar que, conforme previsto no artigo 151 da Constituição, somente lei complementar é instrumento hábil para a criação e a majoração de tributos. Não, é até o contrário. Como regra, nós estamos falando aí de lei ordinária. Aliás, aparece como lei no 151, o que nos leva à conclusão que, portanto, a lei ordinária é a regra e não a lei complementar. B. A isonomia tributária não torna inválidas as distinções arbitrárias entre contribuintes em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Claro que torna. A gente leu isso em conjunto, o 150, inciso 2º. Essa questão da proibição de discriminações arbitrárias, abusivas, privilégios odiosos, até mesmo em razão da ocupação profissional ou função exercida. C. É aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal, resultante do inadimplemento do contribuinte quanto às suas obrigações tributárias. Beleza. A gente havia visto em conjunto essa daqui no 150, inciso 4º, que eu lhes disse que, de acordo com a jurisprudência do STF, até deixei uma no material complementar de exemplificação, que há extensão dessa vedação do confisco dos tributos igualmente para as multas fiscais. Jurisprudência do STF que caiu e que a gente já assinalou como adequada. E por último, pela garantia constitucional da anterioridade tributária, aqui a referência à linha B, então anterioridade tributária comum ou anual, nenhum tributo será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados, porém, a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Não tem nada disso. Esse complemento, depois aqui da linha B, esse complemento ele se voltava àquilo que constava na Constituição pretérita a título de princípio da anualidade tributária, que não mais vigora. Foi extinto essa anualidade tributária na emenda constitucional 1/69. Lá se exigia essa autorização em lei orçamentária. Hoje, isso é dispensável. Basta que a lei seja publicada num determinado ano e a cobrança no exercício financeiro seguinte. Bom, meus amigos, com essa consideração, nós encerramos mais um grupo de dicas. Renovo meus agradecimentos à sua paciência